Turismo sustentável, valorização e economia ambiental. Temas que também foram pautados no 12º Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, em Minas Gerais. A produção agrícola convencional ou moderna consolidou-se com o uso de técnicas que aceleraram o crescimento das plantações, usando adubação química ou agrotóxicos. Mas esse modelo se mostrou insustentável após algumas décadas. E hoje o desafio é mudar para um modelo que seja menos agressivo, como a agricultura orgânica. A agricultura orgânica insere-se dentro algumas modalidades de agricultura de sistemas agroecológicos. O termo orgânico ele vem de organismo, ou seja, de entender uma propriedade agrícola como um organismo, entender a partir daí todas as inter-relações que existem a partir desse grande organismo que é a propriedade agrícola. Lembrando sempre que a agricultura orgânica ela é regulamentada por lei, então tudo que for feito para um produtor se certificar de orgânico, tudo que ele é feito, todo o manejo dentro dele, da propriedade, tem que seguir a legislação específica voltada para essa área. Mas, em linhas gerais, o que a agricultura orgânica preconiza? A não utilização de insumos sintéticos, a não utilização de adubos nem de agrotóxicos sintéticos. Então, a produção orgânica hoje ela tem uma legislação vinculada ao Ministério da Agricultura, onde coloca-se o que pode e o que não pode ser utilizado no sistema produtivo, com o processo de certificação, né? Então, tudo isso é regulamentado. E para o Ministério da Agricultura, ele engloba produção agroecológica como uma produção orgânica. Mas, na verdade, a agroecologia ela é um pouco mais do que um sistema de produção. Ela é uma ciência. Então, como se a gente fosse pensar, se a gente fosse querer englobar, seria dentro da agroecologia, você teria a produção orgânica, né, vinculada a ela. Ela estudaria a produção orgânica aí dentro, né? Mas assim, em princípio, tudo que é utilizado na produção orgânica são princípios da agroecologia. Então, desde a manutenção de fertilidade do solo, através de uso de composto orgânico, a questão de você utilizar inimigos naturais, de você utilizar a conservação, a biodiversidade, isso tudo são princípios da agroecologia e que se aplicam com a produção orgânica. Mas a gente não tem, por exemplo, uma legislação ou uma certificação de produto agroecológico. Não no Brasil. A gente vai ter certificação e regulamentação de produto orgânico, né? Que foi em função disso que a gente tem aí. Tanto a agricultura orgânica quanto a agroecológica, nos processos de produção, trabalham em harmonia com a natureza, inclusive no controle de pragas. A grande vantagem do manejo de pragas e doenças dentro do sistema orgânico e que pode ser adotado no sistema convencional é que eles são mais duradouros, tá? Você trabalha com uma tecnologia, com uma ferramenta que ela pode ser utilizada ao longo de todo o tempo de produção. Isso não acontece nos sistemas convencionais. Através de alguns sistemas que fazem conservação do solo. A gente conservando o solo, lembrando sempre o que faz a recarga de lençol freático. É a água que infiltra no solo. Então nós utilizamos de uma série de modelos de conservação de solo, de conservar o solo, de evitar que aquele solo se degrade. Com isso a gente consegue fazer uma infiltração da água de modo adequado no solo e com isso essa água reabastecer os lençóis freáticos. Sem educação e conhecimento dos ciclos naturais, a mudança que precisa ocorrer fica comprometida. 85% dos agricultores brasileiros ainda são analfabetos. O desafio é fazer a informação chegar a essa população. Eu, como professora, às vezes a gente está formando estudantes para lidar com uma classe de agricultor que não representa a maior parte do nosso país. E nós temos que nos preocupar com essa classe, como chegar ao acesso a neles, né? Então, um processo de extensão mais próximo do pequeno agricultor, mais de você fazer
trabalhar junto com ele no campo, muitas vezes montar os trabalhos de pesquisa na área dele, para que ele possa acompanhar, ou na cooperativa que ele esteja associado, mas trazer isso mais próximo dele do que apenas com publicação em artigo científico, que isso não vai chegar até ele, né? Então a ideia e na verdade é uma das coisas que a agroecologia sempre coloca, é a ideia de você trabalhar e pesquisar junto com o agricultor, na própria propriedade, né? Aí nesse momento você vai tanto aprender com ele, quanto também ajudá-lo a explicar alguma situação que ele não esteja entendendo ali no processo. Eu acho que é a forma mais, vamos dizer assim, mais eficiente dessa informação chegar a essa maioria de agricultor aí que a gente esteja analfabeto ou analfabeto funcional, né? Na verdade, os agricultores todos trabalham muito e são muito dispostos a isso. O problema é que tem altos e baixos nesse processo. E às vezes alguns desanimam com isso, às vezes acham que isso pode ser resolvido mais rapidamente. Principalmente porque existe um mercado, né? Hoje os consumidores estão ávidos por produtos mais naturais, com menos contaminação, sem resíduos de agrotóxicos, né? Estão preocupados com o sistema de produção, com o rastro que esse sistema de produção deixa no ambiente. Então, na verdade, isso é importante. Então, existe um consumidor para isso e o produto orgânico agrega valor. Então, o produtor pode obter uma renda muito maior com a produção orgânica. A transformação pode parecer tímida, depende da disposição de cada um. Produtor, consumidor que, afinados em uma produção mais humana, trabalhem com o meio ambiente. A natureza não é nossa inimiga, é nossa parceira na evolução humana e tem muito a nos ensinar. Esse aqui é o coco babaçu aberto, é isso mesmo? Isso aqui é o coco babaçu, que ele já está aberto. Ele é muito duro, as quebradeiras de coco no Maranhão quebra ele através de um machado e tira o coquinho dele aqui, que é chamado de amêndoa. Dessa amêndoa aqui já pode ser feito óleos, né? Azeites de coco, pode ser feito um leite de coco, que também é usado na culinária, né? Através disso aqui também é usado muito recentemente em vários estudos e pesquisas, a gente trabalha com isso, é o biodiesel, feito do óleo, né, do coco babaçu. Verdade. Que mais vocês trouxeram aqui? Eu vejo aqui assim, vários materiais de artesanato, inclusive eu estou com um relógio, se chama relógio, né? No caso aqui com as palhinhas, a gente pode fazer uns brinquedinhos para criança, né? Então, a gente tem aqui de vários tipos aqui. Um pode fazer um apitinho, pode fazer o óculos, tem um pessoal aqui que está andando com os óculos, né? E a gente já fez muitos brindes, principalmente artesanato. E existe variedade de utilidade e coisas que a gente pode fazer com a palha do coco. Agora, Edson, essa é a brincadeira então de criança lá no Maranhão? É uma brincadeira de criança. Criança se diverte muito no Maranhão, principalmente com esses materiais artesanatos que a gente está mostrando aqui. Nós trouxemos o buriti, que ele é de uma palmeira de origem amazônica, ele é predominante na região do Maranhão e Pará, toda a região amazônica. E o fruto dele é muito utilizado na culinária, dá de fazer doce. O cupuaçu é outra planta também de origem amazônica, o fruto. E ele também é utilizado industrialmente na produção de sorvete, não sei se você já chegou a experimentar. Bacuri é outra fruta de origem amazônica, a predominância dele é Pará e Maranhão. Ele é vendido também, muito vendido em São Luís, nos centros comerciais de São Luís, Belém e Teresina. E este é o convite do Biosfera, que você conheça o Brasil e toda a diversidade de produtos agroflorestais. Confira no próximo programa. No momento de crise, você começa a ver que essas outras fontes, por mais que existisse um preconceito prévio contra elas são necessárias. Os ventos brasileiros são os melhores ventos do mundo, que são ventos constantes, ventos com boa velocidade, que têm contribuído para a geração de energia elétrica no país. Gostou do tema de hoje? Então não deixe de participar em biosfera@boavontade.com. Até lá!